Essa imagem representa mais um fracasso brasileiro. O Brasil, tão acostumado ao sucesso em Copas do Mundo, também anda lado a lado com campanhas ruins e vexames. E nesse vídeo eu vou te contar o cruel roteiro de 2010. Uma equipe bem treinada, com bons resultados e que mais uma vez era a favorita. E a lição de como poucos minutos pode dar o fim a um sonho de 4 anos. Antes, vamos voltar alguns anos no tempo, para a Copa do Mundo de 2006. O Brasil, pentacampeão em 2002, defendia o título, e para isso reuniu alguns dos melhores jogadores do mundo. O treinador Carlos Alberto Parreira tinha à sua disposição o famoso quadrado mágico, com Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká e Robinho, além de outros nomes como Dida, Cafu, Juninho Pernambucano e Ronaldo. No papel, só jogador craque. Um Dream Team, mas na prática foi bem diferente. Com acusações de falta de comprometimento pelos torcedores e pela imprensa, o Brasil apresentou um futebol apático e decepcionante ao longo de toda a competição e foi eliminado nas quartas de final para a França, com gol de Thierry Henry. Thierry Henry na primeira chance que deram para ele. Para o início do novo ciclo para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, a CBF optou por uma mudança drástica na seleção, buscando acabar com a ideia de que o time não se compromete dentro de campo. O treinador escolhido, para a surpresa de muitos, foi Dunga, o capitão do tetracampeonato em 94. Mesmo sem nenhuma experiência como treinador, Dunga tinha a vocação da liderança e um perfil considerado ideal pelo então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, para devolver a seleção brasileira aos dias de glória. Tetracampeão mundial de futebol! Em sua apresentação, Dunga destacou a vibração e a motivação como características fundamentais para sua equipe. É sorte, né? Que vão estar torcendo, que vão estar nos apoiando as nossas decisões e que vão estar do nosso lado em todos os instantes. E logo no segundo jogo no comando do Brasil, Dunga conquistou uma vitória de 3-0 contra a Argentina em um amistoso, com 2 gols de Elano e um de Kaká. A seleção se destacou por jogar como um time, um meio-campo forte e uma grande atuação coletiva eram os pilares. Os resultados ao longo do ciclo da Copa para a África do Sul acabaram aumentando a confiança do torcedor com a seleção e também com o técnico Dunga. O Brasil conquistou a Copa América em 2007, amassando a Argentina de Messi, Tevez e Riquelme na final por 3-0, com esse golaço do Júlio Batista, um gol contra e um do Daniel Alves. Cruzado! Gol! É do Brasil! Nesse jogo, o Brasil jogou muito. Só golaço. E nas eliminatórias terminou em primeiro lugar, com apenas 2 derrotas em 18 jogos. Diferente das equipes dos últimos anos, o futebol praticado pela seleção de Dunga era mais pragmático. O time apostava nos contra-ataques e na velocidade dos seus atacantes Robinho e Luiz Fabiano. Assim, o Brasil chegou até a Copa do Mundo de 2010 voando e era um dos favoritos para a conquista do hexacampeonato. No dia 11 de maio de 2010, Dunga divulgou a lista de 23 convocados que iriam para a África do Sul. O treinador tinha um critério muito claro, chamou os jogadores que já estiveram com ele, seus homens de confiança, sem se importar se viviam boa fase ou não em seus respectivos clubes. Alguns nomes foram muito criticados, como o de Kleberson, que era reserva do Flamengo, e Júlio Batista, que pouco entrava no time titular da Roma. A lista final tinha como goleiro Júlio César, Doni e Gomes. Nas laterais, Maicon, Daniel Alves, Michel Bastos e Gilberto. Lúcio, Luizão, Juan e Thiago Silva como zagueiros, lembrando. Esse negócio de convocar jogadores de confiança tá ferrando a seleção brasileira em Copa do Mundo. Estamos falando de um sistema defensivo de jogadores que podia tranquilamente na época ser considerado como um dos melhores do planeta. Um meio-campo com Gilberto Silva, Felipe Melo, Josué, Kleberson, Ramires, Elano e Kaká. E no ataque, Júlio Batista, Robinho, Luiz Fabiano, Nilmar e Grafite. Do meio pra frente, a conversa já era um pouco diferente. Tínhamos grandes jogadores, mas que não eram dos principais clubes do mundo. Tem jogadores do Wolfsburg, Sevilha, Vila Real, Galatasaray, Roma. Mas o que chamou a atenção da imprensa e dos torcedores foram as ausências na convocação. Ronaldinho Gaúcho e Adriano ficaram de fora por opção do treinador, assim como os jovens talentosos Neymar e Paulo Henrique Ganso, que em 2010 encantavam o futebol. Se esses 4 estivessem nessa Copa, pode ter certeza que o Brasil ia ganhar. Brasileiro em uma geração brilhante de meninos da vila. A juventude e a falta de maturidade dos jovens foi um motivo para que Dunga não os levasse. Mesmo com os dois dizendo que estavam preparados para uma Copa, o comprometimento e a
confiança eram muito mais importantes naquele momento do que o talento pro Dunga. Eu tenho uma lembrança que na época foi um grande alvoroço na mídia, e a ausência desses jogadores aumentou a pressão da seleção como um todo. O sorteio colocou o Brasil no grupo G, considerado por alguns como o grupo da morte, com Portugal de Cristiano Ronaldo, Costa do Marfim de Didier Drogba e uma enigmática seleção norte-coreana. O primeiro jogo foi contra a Coreia do Norte, em Joanesburgo, capital da África do Sul. Contra uma retranca bem armada dos coreanos, a seleção brasileira teve dificuldade para criar oportunidades durante o primeiro tempo. Sem alternativas no ataque, o primeiro gol brasileiro veio só no começo do segundo tempo, de uma jogada individual do lateral Maicon, que avançou por toda a linha de fundo e acertou o chute de um ângulo quase impossível. Pô, o goleirão também tá de sacanagem, né? Mas lembrando que estamos falando da bola Jabulani, que foi polêmica nesta Copa por ser, digamos que, estranha. Por exemplo, o Júlio César descreveu ela como: parece aquelas bolas que a gente compra no supermercado. Sei lá, parece aquelas bolas que compra no supermercado. É muito. Alguns minutos depois, Elano conseguiu o segundo gol. Antes do apito final, os norte-coreanos descontaram o placar em uma falha da defesa do Brasil. O jogo acabou 2-1 e não foi o que todos esperavam contra uma fraca seleção norte-coreana. O segundo jogo foi contra a Costa do Marfim de Drogba, Kalu, Gervinho e Yaya Touré. O confronto acabou sendo marcado pela violência. Os marfienses entraram para bater, provocando a lesão do Elano, que não voltou a atuar naquela Copa. Dito isso, o Brasil foi A Copa do Mundo de 2010 foi a última Copa Alegre que aconteceu. com a mesma escalação do primeiro jogo. Júlio César no gol, Maicon na lateral direita, Lúcio e Juan fechando a zaga, com Michel Bastos na esquerda, Gilberto Silva e Felipe Melo na volância, enquanto o meio-campo era composto por Elano, Kaká e Robinho. No ataque, Luiz Fabiano. Pelo lado brasileiro, o grande destaque da partida foi ele, esse mesmo, o fabuloso Luiz Fabiano, que deu fim a um jejum de 6 jogos sem marcar pela seleção e anotou 2, sendo um deles um gol antológico, com 2 chapéus para cima do adversário e um voleio sem deixar a bola cair. A seleção brasileira venceu por 3-1 com uma boa atuação e garantiu a segunda vitória em 2 rodadas. O terceiro e último jogo era contra Portugal, de Cristiano Ronaldo e Deco, que havia vencido os norte-coreanos por 7-0 no jogo anterior. A observação vai para essa escalação do Portugal. Pouquíssimos jogadores conhecidos. Se comparar com a escalação de atualmente, o desnível é consideravelmente grande. Dito isso, o empate era suficiente para que as duas equipes seguissem para o mata-mata, e ambos tiveram boas oportunidades, mas a bola acabou não entrando, e o resultado final, um 0-0 bom pra todos. Detalhe que pra fazer esse vídeo eu obviamente tive que assistir os melhores momentos dos jogos da Copa, e com eles eu consegui quase que me teletransportar pra 2010, porque é muito louco que essa competição teve aspectos muito marcantes, como o clima de frio, as vuvuzelas, a Jabulani. Apesar do Brasil ter se ferrado no final, foi maneiro. Inclusive foi neste momento que eu passei a me apaixonar por este esporte, por futebol. E lembro que essa Copa teve grande importância nisso. Voltando pro vídeo, o Brasil se classificou com 7 pontos, marcando 5 gols e sofrendo 2. Apesar dos bons resultados, as atuações não convenciam, principalmente no setor ofensivo. Dunga não tinha alternativas pro segundo tempo, e suas escolhas na convocação começavam a pesar. E com a final da fase de grupos, a Copa de 2010 já revelava algumas surpresas. As finalistas de 2006, Itália e França, se despediram sem conquistar nenhuma vitória. Já a Espanha, outra grande favorita, depois de uma estreia com derrota para a Suíça, conseguiu apresentar ao mundo seu famoso tic-tac e terminou na liderança do grupo. Outra grande zebra foi a seleção paraguaia, que se classificou em primeiro no grupo dos italianos sem perder nenhum jogo. Ao garantir o primeiro lugar no grupo G, o Brasil trilhou um caminho considerável favorável no mata-mata. O adversário nas oitavas de final seria o Chile. Em caso de vitória, o confronto nas quartas seria contra o vencedor de Holanda e Eslováquia. Isso significava evitar favoritas como a Alemanha, Argentina e Espanha, que estavam do outro lado da chave. Parecia tudo alinhado para o Brasil chegar longe. Mas antes de te contar o restante da história, se inscreve aí no canal para receber mais vídeos como esse. O confronto das oitavas de final contra o Chile foi, digamos que, o mais fácil. Até porque quando os chilenos enxergam uma oportunidade para apanhar pro Brasil, eles agarram essa oportunidade com tudo. É aquele ditado: tá em crise, chama o Chile. Mas vale dizer, o Chile não era tão ruim. Eles haviam se classificado com o mesmo número de pontos que a Espanha. Inclusive, já era essa base de seleção chilena que viria a ser campeão da Copa América em 2015 e 2016. O treinador do Chile, Marcelo Bielsa, exibiu um estilo de jogo ofensivo oposto à equipe do Dunga, que encontrou a vitória nos contra-ataques, com gol de Juan de cabeça, Luiz Fabiano driblando o goleiro e Robinho. Um 3-0 que... Luiz Fabiano também jogava muito.
animou os torcedores e colocou o Brasil nas quartas de final para enfrentar a Holanda. A seleção holandesa passou pela fase de grupos com 3 vitórias e eliminou nas oitavas de final a Eslováquia por 2-1. Tinha um quarteto poderoso com Robben, Sneijder, Kuyt e Van Persie. Era uma equipe fortíssima e um adversário difícil, mas não havia dúvidas que o Brasil chegava com favoritismo para o jogo. A camisa pesa, enquanto As pessoas esqueceram que a Holanda era um timaço. Andou perto de ser campeão. brasileiros foram a campo com Júlio César no gol, Lúcio e Juan na zaga, Maicon na lateral direita e Michel Bastos na esquerda, Felipe Melo e Gilberto Silva de volantes, Daniel Alves e Kaká no meio e Robinho e Luiz Fabiano na frente. Logo aos 7 minutos o Robinho já marcou um gol, mas estava impedido. Detalhe para essa linha de impedimento semiautomático da Globo 15 anos atrás. E 2 minutos depois, Felipe Melo acertou um belo passe que quebrou as linhas de defesa da Laranja Mecânica e encontrou Robinho cara a cara com o goleiro. Um toquinho por baixo foi suficiente para abrir o placar. Meteu a bola enfiada, olha a chance, bateu! Olha o gol! 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 No primeiro tempo, a seleção massacrou a Holanda. Achei que ia vir um hexa. Porém, no segundo tempo, parece que eles desaprenderam a jogar futebol. Durante os primeiros 45 minutos, o Brasil dominou os holandeses. Uma atuação quase impecável, relembrando os melhores momentos da era Dunga. Ainda no primeiro tempo, Kaká meteu esse chutaço em que o goleiro fez uma grande defesa. 8 anos depois, veríamos quase que um replay, só que contra a Bélgica. A seleção brasileira foi para o intervalo com 1-0 de vantagem, mas a certeza de que estava jogando melhor que o adversário. Quando a bola volta a rolar no segundo tempo, vem a maré de azar. Aos 8 minutos, Sneijder faz um cruzamento da intermediária em direção à área do Brasil. O goleiro Júlio César erra a saída e bate em Felipe Melo. A bola desvia na cabeça do volante e entra no gol. Esse lance abalou demais a confiança da equipe, que era a mais experiente do torneio. Felipe Melo foi o grande protagonista desse jogo. Fez uma assistência monstruosa e também fez erros monstruosos que acabaram com o Brasil. A seleção toma mais um baque com um gol de virada dos holandeses aos 23 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio de Robben, o jogador da Holanda desvia e Sneijder completa de cabeça. 2-1. Aí vem o cruzamento por baixo! Gol! Da Holanda! Sneijder, número 10. Naquilo que o Brasil tem de forte, que é a bola na área, toma 2 gols de cruzamento. O primeiro vem direto. Mais uma falha do sistema defensivo brasileiro pelo alto. Vale mencionar que o Sneijder tem 1,70 de altura e conseguiu marcar um gol de cabeça no Brasil. O colapso brasileiro se confirmou alguns minutos depois, quando Felipe Melo cometeu uma falta em Robben e, em total descontrole, pisou no holandês já no chão. O juiz deu vermelho na hora. E o pior, como disse o Galvão, aconteceu o que todo mundo imaginou que poderia acontecer. Com 1 a menos, faltando 15/20 minutos, o Brasil assistiu a Holanda administrar o resultado até o final. Sem grandes opções ofensivas no banco de reserva, Dunga não conseguiu colocar sangue novo em campo e mais uma vez fez falta um meia criativo como um Ganso, um ponta veloz como Neymar ou até mesmo um jogador experiente como Ronaldinho Gaúcho ou Adriano, todos ignorados pelo treinador. E pela segunda Copa seguida, Erro do treinador porque não convocou os 4 jogadores experientes e os jogadores novos que estavam. O sonho brasileiro pelo Hexa se tornou um pesadelo e acabou nas quartas de final. E com uma das eliminações mais trágicas em Copas do Mundo até então, Dunga foi demitido 2 dias depois, quando a seleção voltou para o Brasil. O legado da seleção de 2010 é complexo. O objetivo era evitar o que aconteceu em 2006, quando a equipe parecia estar passeando. E deu certo. O time era organizado, competitivo, eficiente, mas no momento decisivo, as fragilidades emocionais e mentais apareceram. E talvez, só talvez, tenha faltado aquele toque de magia, aquele talento imprevisível que um Neymar ou um Ganso poderiam trazer. Hoje, mais de uma década depois, a gente ainda debate. E se o Dunga tivesse convocado o Neymar? E se tivesse um plano B no banco? E se o Felipe Melo não tivesse, pisado no Robben? Futebol é isso, um eterno jogo de e se. Dito isso, se gostou do vídeo, deixa o seu like pra ajudar. Tamo junto, valeu. Deixe seu like, se inscreva no canal Fute Frieza
deixa o like também no canal Gol Perdido. Até o próximo vídeo.